A gente sempre fala aqui na DTI, né, que não dá pra... É muito ruim a perspectiva de encarar a tecnologia pela tecnologia. Então, isso é bom ter isso em mente, porque a modernização não se faz só pelo prazer de fazer a modernização ou porque dá pra fazer a modernização, mas justamente porque ela pode destravar coisas importantes para a organização. Bom dia, boa tarde, boa noite. Começamos mais um episódio dos Agilistas, o podcast que é o seu radar de inovação, tecnologia e negócio. Hoje a Marcela e eu vamos conversar com algumas lideranças da DTI para falar sobre modernização tecnológica. Nessa nova era de tecnologia com IA, a gente tem falado muito aqui no podcast que as empresas querem aproveitar desses benefícios de IA. Só que o que a gente também tem visto muito é que essas empresas têm, às vezes, ecossistemas digitais ou sistemas legados que foram construídos há alguns anos e que, por isso, têm alguns débitos técnicos ou uma arquitetura que não viabiliza tangibilizar esses benefícios com IA. E aí, pensando nisso, a DTI criou um framework para lidar com casos desse tipo. E a gente já chegou a ter alguns cases de sucesso de aceleração de mais ou menos 83%. E aí, como eu disse, quem vai contar um pouco para a gente sobre esse framework e sobre esses cases que a gente tem são a Yas, que é head de produtos aqui na DTI, e a Fernanda, que é a head de engenharia, que vocês já estão acostumados a escutar bastante as duas por aí. Tudo bem, meninas? Como vocês estão hoje? Olá, pessoal. Tudo bem, tudo certo. Um prazer novamente estar aqui nos Agilistas. E é isso aí, bora lá falar desse tema. Oi, pessoal, tudo bem? Sempre bom estar aqui, batendo papo. Vamos lá! Oi. E Marcela, tudo certo? Tudo certo, bora lá com as meninas. Bora lá juntos. Para a gente começar o nosso bate-papo, eu queria que a gente introduzisse esse tema de modernização tecnológica, primeiro para a gente entender o porquê que esse tema ele é muito importante, principalmente quando a gente está falando de IA. Bom, o fato é que modernização de sistemas, né, de softwares, é uma dor que toda organização tem, né, e não é uma dor nova. E aqui mesmo os agilistas, acredito que esse tema já foi falado no Entre Chaves, né, que é outro podcast que eu sou host, a gente também fala com frequência. Então não é um tema novo. Só que normalmente esses projetos de migração, de modernização de sistemas legados são projetos caros, né, são projetos lentos, né, que realmente assim precisam de um aporte, né, de um buy da organização muito grande, porque são projetos que são normalmente muito extensos. E uma das grandes coisas que a IA realmente concretiza, né, que principalmente na forma das ideias agênticas que estão evoluindo cada dia mais, né, por exemplo, o GitHub Copilot ou o Cursor, e o Google lançou recentemente também uma nova, mas o fato é que essas ideias agênticas, elas vêm evoluindo muito. E uma coisa que elas concretizam com certeza é o aumento de produtividade e a velocidade de entrega de software, né, de codificação. Então, eu acho que é unir a fome com a vontade de comer mesmo, né, esses projetos que são custosos, longos, né, trabalhosos, com uma coisa que a IA já se consolidou como que faz bem, né, que é aumentar a velocidade desses times. Eu estava vendo numa pesquisa da McKinsey esse ano que assim, em torno de 70% dos softwares das 500 maiores empresas do mundo, numa entrevista lá, numa pesquisa da Fortune, tem de 20 anos ou mais. Era uma sujeira que a galera ia barrendo para debaixo do tapete, falando assim, agora, depois eu vou resolver, e de repente chegou a vez de olhar para isso? Isso é uma excelente pergunta, né? É curioso, porque a gente passou por uma fase grande de transformação digital, muito foi investido em modernização, então também não dá pra gente conduzir esse episódio como se esse é um problema que as empresas não endereçaram, porque foi, assim, um investimento há anos intenso. Com certeza, né? Aqui na DT, inclusive, a gente tem muitos né, projetos com esse tema. O negócio aqui realmente é um volume. Quando você pensa numa grande corporação, numa enterprise, o volume de software que existe dentro de uma organização é muito grande. E muito sistema que foi construído há 10, 15, 20 anos atrás, muitas vezes ele tá operando, mas é aquela coisa delicada, é aquele equilíbrio frágil, da manutenção é difícil, se você precisa fazer uma alteração, ele acaba impedindo uma inovação que você tenha para fazer dentro da sua empresa. Então é porque existe sim uma quantidade grande de software, que a gente chama de legado, que tá sobrevivendo, que tá ali sendo gerenciado, dando manutenção aos poucos. O que a IA pode trazer agora, que a gente acredita que vai trazer, é igual a Fernandinha tá falando, um pouco mais de segurança, um pouco mais de viabilidade financeira, para finalmente esse legado deixar de ser um peso e a gente conseguir fazer essa substituição, uma modernização tecnológica que dá de destravar coisas na organização. Então, acho que esse é o aspecto que ela traz de novo.
E normalmente esses legados, né, esses vários softwares existentes, muitos assim não são documentados, né, não tem testes unitários, o que faz com que a migração por si só seja muito arriscada, né, e normalmente eles estão em passos críticos, né, assim, que é importante manter aquilo ali, né, aquele fluxo de negócio funcionando. E a IA nos ajuda inclusive nisso também, né, além de destravar a velocidade, ela ajuda também a lidar com essas outras coisas, né, a parte de documentação, com a própria parte de testes, em auxiliar com que essa migração seja um pouco menos arriscada, né, do que antes, né, tradicionalmente a gente fazia, né. E por que é importante se preocupar com a modernização? A IA já falou aí um pouquinho sobre a questão de manutenção, né? Às vezes os sistemas legados, eles são sistemas que são de difícil manutenção. Mas quais são outros motivos que trazem benefícios, digamos assim, para uma modernização dos sistemas? A gente sempre fala aqui na DTI, né, que não dá pra... É muito ruim a perspectiva de encarar a tecnologia pela tecnologia. Então, isso é bom ter isso em mente, porque a modernização não se faz só pelo prazer de fazer a modernização ou porque dá para fazer a modernização, mas justamente porque ela pode destravar coisas importantes para a organização. Então, além dessa questão da redução do custo de manutenção, tem um aspecto da inovação. Quantas vezes a gente não esbarrou aqui na DTI em projetos que a gente estava fazendo, sei lá, uma nova experiência para o consumidor final e algum fluxo ele não era possível por uma limitação de um legado existente. Então, o legado ele faz isso numa organização, como se fosse uma âncora atrasando a organização do que ela quer fazer. E agora, com essa era dos agentes, já mais ainda. Porque, imagina, né, a gente fez um episódio, né, recente no Entre Chaves sobre Agent Experience, que é assim, ter sistemas, softwares, que já na sua criação, pensam que agentes já irão consumi-los, irão interagir com eles. Então, vocês podem imaginar que um legado, com certeza, não está preparado para essa nova era. Então, tem muito desse aspecto da capacidade de inovação, da capacidade da empresa de adotar novas tecnologias, de explorar novas avenidas de valor. Então, além do custo, eu diria que esse aspecto da inovação é muito forte. E uma dúvida que eu tenho é, com o advento, assim, de tantas ideias agênticas, né, enfim, o que a gente está vivenciando atualmente, por que a gente, aqui dentro da DTI, optou por criar um framework? Explica pra gente um pouquinho nessa escolha. Bom, o negócio é que assim, né, quando a gente pensa em migrar, em modernizar código, a gente pode também, né, como você falou, muitas ideias aí já estão muito avançadas, né, como assim, o GitHub Copilot lá, se eu colocar ele na minha ideia, ele não tá pronto para migrar um sistema, ou o cursor não tá pronto, mas o fato é que não adianta só a gente chegar lá, né, escrever lá no meu prompt, migre, por favor, um sistema, né, de Node para .NET, que ele até vai tentar fazer, no final das contas, né, ele vai tentar fazer da melhor forma que ele puder, mas ele vai encontrar várias e várias limitações, né, que a própria plataforma não consegue lidar por si só, vamos falar assim, né? Por exemplo, ele pode chegar e não entender muito bem as normas corporativas da minha empresa, né? Afinal, elas não necessariamente estão descritas dentro do código. Uma outra coisa que é muito importante, né? Quando eu peço algo como isso, né? Tipo, migre um sistema, ele provavelmente vai tentar executar simplesmente sem planejamento. E uma coisa que já se viu muito é que as LLMs, quando elas planejam, por exemplo, elas executam melhor. E outra coisa que eu acho que também é muito importante, que é uma limitação técnica das LLMs, que é a janela de contexto. Uma vez que eu tenho uma janela de contexto limitada, a LLM, né, o meu modelo, ou minha própria ferramenta, ela vai, de alguma forma, ficar sumarizando aquele meu contexto e provavelmente perder coisas importantes que eu conversei com ela. Então, essas são algumas das limitações do porquê eu pedi migre um sistema de Node para .NET, não funciona, né, de primeira. E aí um framework, né, então o que é um framework, basicamente? A gente criou uma série de coisas para equipar essas ferramentas, né, e tirar delas o melhor, né, o que elas fazem melhor. Então, assim, o nosso framework, por exemplo, ele gerencia melhor a janela de contexto, né, ele consegue, né, criar agentes que são específicos para aquela atividade específica, criar todo um workflow que esses agentes interagem entre si, fazendo com que o contexto dado, que eu acho que é o mais importante aqui, seja sempre o melhor contexto na hora certa, que é isso que é o grande desafio de fazer essas ferramentas funcionarem bem. E eu acrescentaria só
uma coisa, a gente pode entrar em mais detalhes para a audiência entender bem o que essas coisas significam, mas tem algo muito importante de por que fazer um framework, que é o contexto enterprise. Que aqui na DTI a gente trabalha com clientes, com grandes corporações que têm um ecossistema muito complexo, que como a Fernandinha disse, tem regras corporativas, regras arquiteturais, tem uma série de questões de segurança a se levar em consideração. Então também a gente garantiu que com esse framework é uma migração que respeita esse contexto corporativo, esse contexto enterprise. A gente tem que saber configurar bem esse ferramental, que é poderoso, mas sem essa configuração, a gente não consegue garantir essa adequação aos requisitos corporativos. Eu só queria adicionar mais uma coisa, que foi até um artigo da Anthropic que eu li recentemente, acho que foi de setembro de 2025, a Anthropic, né, a criadora dos modelos do cloud, né, que são modelos bem avançados de programação, que fala justamente que não é mais sobre fazer um bom prompt, que lidar bem com as ferramentas, com as LLMs, não é mais só fazer um bom prompt, porque a gente também poderia pensar, mas não precisa de um framework, eu poderia escrever isso tudo lá no meu prompt, escrever lá com a maior detalhamento possível, mandar lá e pronto, né? E a minha ferramenta iria executar. Só que não é só isso. De fato, esse artigo ele até fala que o principal é a gente conseguir estruturar bem as entradas e os contextos das LLMs. É só reforçando o que eu estava falando antes, porque realmente isso já, né, assim, existem estudos falando desse tipo de coisa que eu tô falando, né, que a engenharia de contexto, né, é um negócio extremamente importante que faz toda a diferença quando a gente tá interagindo com essas ferramentas. Vocês conseguem entrar um pouquinho mais na explicação do que seria efetivamente esse framework, de que ele consiste, como é que ele funciona? E outra coisa também, assim, a gente tá falando framework, conta o nome do framework pra gente, né? É verdade. Bom, então vamos lá. O nosso framework se chama Refactor AI. E ele foi concebido especificamente para lidar com projetos de modernização tecnológica. O que a gente está querendo dizer com isso? Acho que isso é importante o contexto também, que tipo de projeto ele é adequado. Que, de novo, igual a Fernandinha disse, é bem proposital, é bem feito de forma bem consciente para endereçar um cenário. Então, a gente está falando de modernizações de versão. Então, por exemplo, meu sistema está numa versão antiga do Angular, eu preciso atualizar ele até por questões de segurança para uma versão mais nova. Ele lida muito bem com modernizações de stack. Meu sistema está em Node, eu quero passar para .NET, por exemplo. E uma outra modernização possível é arquitetural. É da forma como, de fato, aquela aplicação foi construída. Então, para esses 3 cenários, a gente criou esse framework, que é composto por 3 elementos. São os guidelines, os agentes e o workflow. Então, acho que a gente pode juntas explicar os 3 pontos. Eu vou começar com os guidelines, você explica os agentes. O que são os guidelines? São justamente esse conjunto de regras que a gente usa essa expressão ground AI, que ela pega o modelo e seta esse ambiente no qual ele vai trabalhar seguindo regras corporativas. E nesse caso, é sempre customizado ao cenário de cada cliente. Então, nos guidelines, a gente vai colocar coisas como preferências arquiteturais, como eu vou respeitar regras corporativas, princípios de segurança. São todas as características que não são negociáveis, que elas são fixas e que elas têm muito a ver com como aquela empresa gerencia seu desenvolvimento de software, suas aplicações. Claro que nesse ponto a gente ajuda o nosso cliente a entender qual é a melhor forma de listar essas restrições para que seja, de novo, tudo pensando como que o meu modelo, minha LLM vai conseguir interpretar isso da melhor maneira e adotar essas restrições ao fazer suas sugestões de código. Então esse é o primeiro componente, que são as guidelines. Além disso, né, que você falou das normas corporativas e tudo mais, também tem algumas coisas como exemplos mesmo, né? Eu quero migrar, por exemplo, um módulo tal, quero migrar, por exemplo, um controller, né, que é uma classe dentro do meu software. E aí eu posso dar exemplos claros de como essa migração vai ser feita, que aí a própria LLM, né, vai conseguir seguir um pouco mais os padrões que eu já estabeleci, assim como exemplos do que não fazer. Por exemplo, toda vez que você gerar uma query lá para o seu banco de dados, eu não quero que você use essa sintaxe. São coisas, por exemplo, também até de práticas nossas aqui que a gente já viu, que costumam ser geradas, né? Que a gente, por exemplo, poderia falar assim, não quero que você gere desse jeito. Então, a LLM também vai respeitar, né, esse tipo de coisa. E o próximo componente que a gente tem também são os agentes, que são agentes especializados com papéis bem específicos, né, que lidam com código em etapas específicas da modernização. Então, por exemplo, a gente tem o agente de arquitetura, que é o agente que começa
né, o nosso fluxo de modernização. É o agente que vai nos ajudar a setar como essa modernização vai ser feita, quais são as melhores práticas, qual é o caminho a seguir, e aí nesse qual caminho a seguir tem um ponto bem interessante aqui do framework, que existe uma parte determinística nesse qual caminho seguir, né? Que eu consigo fazer uma análise de dependências do meu código para entender quais são os módulos mais dependentes e menos dependentes, por exemplo. Que aí talvez uma estratégia inteligente de modernização seja começar por um módulo mais isolado, em que eu vou ter menos problemas durante a minha modernização, por exemplo. Esse exemplo, vamos só para ajudar a quem está nos ouvindo a acompanhar, isso que a Fernandinha acabou de explicar, que é a análise de dependência, é um dos artefatos que esse agente, o arquiteto, gera. Então, cada um dos agentes que ela vai mencionar, cada um deles tem uma série de modos de agir e artefatos que são produzidos. Né? Exato. Então, a gente pode ir dando exemplos assim para facilitar o pessoal a entender como que os agentes de fato trabalham. Só para até tentar trabalhar um pouco do que você disse, Yas, no fim das contas, o Refactor AI é como se fosse um passo a passo de agentes, que um vai alimentando o outro no fluxo de trabalho, e a gente alimenta esses agentes com os guidelines, com tudo que ele precisa se atentar para fazer a modernização, e aí, a partir disso, ele vai produzindo a modernização do sistema. Isso. O terceiro elemento do framework, que é o workflow, é quem justamente faz isso. Quem junta as peças e diz como é que essa operação é orquestrada. Qual agente entra em qual momento, realizando qual modo, gerando qual artefato que vai ser consumido, por sua vez, pelo agente seguinte. Então, o workflow é quem orquestra a brincadeira e estabelece essas etapas que você mencionou. Exatamente. Então, assim, né, se eu entro com o meu código legado, o meu agente arquiteto, né, ele vai interagir com esse código, rodando uma série de comandos, né, que são ações, onde ele vai estabelecer esses artefatos que a gente foi falando, né? Ele vai produzindo, analisando o código e produzindo uma série de artefatos que são, né, arquivos, por exemplo, Markdown ou coisas nesse sentido, que vão servir de contexto para minha ferramenta de IA, né, para minha LLM, né, seja lá o Cursor, seja lá o GitHub Copilot ou qualquer uma dessas. Ô Fernandinha, vou pegar o gancho do que você disse para te fazer uma pergunta porque você citou aí as LLMs, o Cursor, o Copilot. Por que o Refactor ele é diferente dessas ferramentas? Ele é agnóstico, ele trabalha com qualquer uma, né? Sim. Então, o Refactor AI, ele é um framework que ele, como se ele ficasse em cima dessas ferramentas. Aqui na DTI, a gente até já tem episódios aqui nos Agilistas que a gente fala sobre um posicionamento bem forte aqui na empresa de sermos curadores de ferramentas. Ou seja, a gente olha muito para o mercado, de como o mercado está, qual é o estado, né? Assim, como as ferramentas que já estão disponíveis no mercado, conseguem resolver os nossos problemas, e a gente só cria coisas internas quando realmente faz bastante sentido. E claro, assim, essas ferramentas, igual a gente estava falando aqui, o próprio Cursor, o GitHub Copilot, são ferramentas extremamente avançadas. Então, a gente não, de forma alguma, o Refactor AI concorre com essas ferramentas, mas ele complementa essas ferramentas, entendeu? Ele é feito para usar em cima delas. E ele é agnóstico, né? Então, assim, eu consigo usá-lo tanto no GitHub Copilot, tanto no Cursor, quanto em qualquer outra dessas, né? Assim, claro, devidamente configurado, em qualquer outra dessas ferramentas de IA. Eu acho que um grande aprendizado que a gente teve aqui na DTI nesses últimos anos com IA foi que usar IA de forma estruturada é o que garante a aceleração de verdade. Sim. Então, o Refactor AI nada mais é do que a nossa sugestão, nosso aconselhamento para o nosso cliente de como usar essas ferramentas de forma estruturada para o objetivo específico de modernização tecnológica. Porque sem essa estruturação, é muito fácil, como a Fernandinha disse, a gente achar que só via prompt você vai conseguir toda a promessa de aceleração, e não está longe de ser isso. Parece que a IA é mágica, né? Igual eu falei no início, né? Eu vou mandar um prompt e aí ele vai migrar. Magicamente, vou apertar. E assim, de fato não é, né? Uma coisa que eu tenho visto também em algumas interações com pessoas técnicas, né, arquitetos e tal, é sobre o processo de acompanhar esses frameworks atuando, no sentido de ter uma visibilidade, controle e tal. O que vocês têm visto, assim, na experiência deles de trabalhar com o framework, por exemplo?
Vou dar só um passo atrás antes, Marcelo, na sua pergunta, sobre, que eu estava falando, né, em algum momento sobre os agentes, e eu acho que tem uma coisa bem importante aqui sobre a interação, né, dos times com o Refactor AI, que tem a ver com esse workflow e com os agentes, né? Eu estava falando sobre o agente de arquitetura, que é o agente arquiteto, né, que é o que define a estratégia, e nesse ponto, por exemplo, é um ponto em que o humano ele é extremamente importante dentro do loop, porque ele é justamente nessa interação que vai ser definida como que vai acontecer a migração. É o momento mais importante, vamos falar assim, dentro do framework, né, que haja essa interação, essa ida e volta, esse refinamento da estratégia. Que aí depois eu tenho, né, alguns outros agentes, o tester, o coder e o writer, que eles vão executando a modernização, né? O tester, ele vai vai planejar e executar os testes de equivalência para garantir que a modernização vai ser bem sucedida. O coder vai planejar e executar as atividades de migração, né, de fato a codificação, e o writer vai documentar se for necessário. Só que é claro que em todos esses agentes, para todos eles, o humano tem que estar ali também o tempo inteiro interagindo com eles. Porque a gente ainda, né, como sociedade, ainda não estamos no passo em que a IA a gente consegue confiar 100% no resultado dela. Então o humano ainda precisa revisar, ainda precisa interagir, ainda precisa, né, escolher às vezes o melhor caminho que a IA vai seguir. Então, em todos esses agentes, a gente tem momentos em que o humano está ali interagindo. E tomando as decisões. Tomando decisões e, no caso aqui, né, revisando o que a IA está produzindo, porque a responsabilidade do código ainda é nossa também, né? Esse foi um dos princípios, né, que a gente usou na construção do framework. Quando a gente juntou o time técnico aqui, que testou diversas abordagens e até a gente chegar nessa configuração que o framework tem hoje, teve princípios muito importantes nessa construção, que é a forma que a gente acredita que é hoje, pelo menos hoje, em 2025, a forma correta de se utilizar a IA nesse universo corporativo. Tem que sempre colocar data, porque a coisa muda tão rápido, que é assim, esse é né? Human in the Loop. Então, a gente desenhou um processo, um workflow proposital em que o nosso time técnico está em cada etapa, como a Fernandinha disse, interagindo e validando o que é produzido pela IA, mas também outros princípios importantes. A gente está usando características determinísticas nesse framework, ou seja, tem aspectos, igual a Fernandinha deu o exemplo na hora de estabelecer a estratégia de modernização, de fazer uma análise de dependência. Existem características determinísticas no processo de modernização que são benéficas de serem incorporadas dentro desse processo, para não deixar tudo por conta da parte da geração da inteligência artificial. Outros princípios importantes. Tem o role-based, né, que é esse negócio dos agentes, de eles serem baseados em papéis, né, justamente para que eles tenham mais clareza e mais contextos mais bem definidos, ferramentas mais bem definidas do que eles podem e não podem fazer. Tem um outro princípio de validação, né, self-validation, que é de criar todo um ecossistema em que a própria IA consegue ir se autovalidando para que o código, enquanto ele vai sendo gerado, ele também vai sendo testado e ele também vai utilizando ferramentas como MCPs para validar se aquela funcionalidade está correta. Então é outro princípio que a gente tem. E de planejar antes de executar, que é outro aprendizado grande que a gente teve nesses últimos anos, que aumenta muito a qualidade do que é produzido se existe uma etapa estruturada de planejamento, de definição das tasks que vão ser executadas e a IA executa dentro desse plano. Então, essas são características importantes que a gente levou em consideração. Eu tenho uma percepção que, olhando de fora, né, de que a IA empodera a tomada de decisão, assim, também, né, de poder mexer ali naquele vespeiro, assim, é naquele legado que você, né, às vezes não teria visibilidade. Sim, inclusive, assim, a gente estava hoje, por acaso, escutando um case aqui, justamente de um time que pegou um sistema que não tinha nenhum conhecimento e estava conseguindo avançar em documentação, em codificação, sem ter tido contato com esse sistema antes. Então, de fato, empodera demais, assim, porque se antes a gente fazia arqueologias de software, precisava de envolver times de negócio, aquelas pessoas que, nossa, o sistema só tá na cabeça da pessoa tal, do fulano Y, e agora precisamos dele para fazer um sistema novo. Agora a IA empodera e muito os times nesse tipo de coisa, né? E aí, linkando com o empoderamento, assim, falando sobre ganhos, assim, vocês podem
contar um pouquinho em termos de produtividade, mesmo aceleração do processo de migração, em média, como que a gente tem visto? O que a gente tem percebido utilizando essas experiências, utilizando o framework com os nossos clientes, é que a aceleração é de fato muito significativa, tem ficado em torno de 40% a 60% nos projetos, mas faz muita diferença a natureza da modernização em si, o tipo de projeto, né? Então, por exemplo, num caso com um dos nossos clientes em que a natureza do projeto era uma modernização de versão do Angular, a gente saiu do Angular 16 pro Angular 20, a gente conseguiu 83% de redução no esforço de desenvolvimento para fazer isso acontecer. E esse é legal porque o baseline, a gente tinha um bom baseline para fazer essa comparação, porque essa mesma modernização já tinha sido executada em outras aplicações desse mesmo ecossistema do cliente. Então a gente fez uma modernização similar em 83%, com uma redução de esforço de 83%. Então esse é um exemplo de um resultado realmente muito expressivo, mas a gente tem outros cases também. Mas é legal também de falar que esses projetos não só o resultado deles não é só também a aceleração que a gente conseguiu colocar nessas modernizações no ar, mas assim como qualquer projeto de modernização, a gente acaba tendo também outros resultados, né, de qualidade de código, né, de diminuição de vulnerabilidade, ou seja, aumento da segurança do produto, performance normalmente também é um resultado que a gente busca. Então são outros resultados que também, né, são muito, muito, muito importantes quando a gente fala de projeto de modernização, que acaba que a gente consegue de forma mais rápida usando IA, né? Que são, de novo, lembrando a motivação real de se fazer a modernização, né? Não dá pra esquecer isso. Sempre tem em mente que a modernização, todo projeto tem algum desses objetivos por trás. Exato, de performance, e o que a gente tá conseguindo é atingir eles mais rápido. Exatamente. Conseguir tirar esse risco todo que esses projetos têm, naturalmente têm. Exato. Queria perguntar uma coisa sobre essa parte do ganho, que vocês falaram assim, né, depende um pouco do tipo de modernização que a gente está fazendo, né, e aí o ganho pode variar, pode ser um ganho muito alto de 83%, mas a gente pode ter ganho de 60% e tal. Tem alguma coisa que ajude a gente a identificar casos onde a aceleração vai ser maior, ou vai ser, que 60% também é bem alta, né, mas que vai ter, onde a gente consegue identificar maior essa variabilidade? Ou tem alguma fase da modernização que a gente consegue acelerar mais do que outra? Normalmente, projetos de modernização de versão são naturalmente mais rápidos, né? Assim, salvo algumas versões que mudam completamente, né, a linguagem, que isso também acontece, mas a maioria delas, a modernização costuma ser mais rápida. Então, é uma modernização que com IA, a gente também costuma ter ganhos maiores. Um outro também que tem a ver com modernização, mas não é exatamente codificação, né? É a parte de documentação, que essa, sim, é destravada numa velocidade muito, 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 muito maior mesmo do que a gente fazia, né, na época antiga, né, nos métodos tradicionais. Já fez muita arqueologia de sistema legado, Já fiz muita arqueologia de sistema, gente, já fiz muita arqueologia de sistema. E assim, não dá nem pra... né? A documentação, ela é trabalhosa se a gente fizer do método tradicional, né, e a IA, ela acelera de uma forma, assim, sem precedentes mesmo, né. Agora, as outras, que são modernização de stack, também, bom, tá no meio termo, acho que talvez a mais complexa aí, normalmente são modernizações arquiteturais, né? Eu acho que essas são as mais complexas, mas normalmente, Samuel, acho que é legal falar isso também, um projeto, quando ele está sendo modernizado, nem sempre ele é uma modernização só, né? Como até o exemplo que eu dei aqui, muitas vezes é mais de uma modernização que está em jogo, né? Então a gente acaba tendo que combinar ou fasear as modernizações para que a gente seja também mais efetivo, né? Eu queria voltar um pouquinho só lá no início da nossa conversa, que a gente falou... Por que o tema de modernização voltou, né, tão quente assim? Nunca deixou de ser importante, né, mas agora ele está realmente bem em voga. E um dos pontos que vocês trouxeram é que a modernização é uma habilitadora da inovação, claramente. A gente tem dentro de casa, tem visto algumas demandas de modernização acompanhada com uma iniciativa tangente de inovação? Sim, com certeza. Hoje a gente está num momento muito incrível de inovação realmente nas empresas. A gente está vivendo o que a IA está fazendo, eu acho que ela é comparável que quando a nuvem surgiu, ou quando os celulares surgiram, os aplicativos surgiram, que é esse momento de reinvenção, de reavaliar experiências, de reavaliar o seu ecossistema técnico. E junto com isso, para habilitar o que a IA tem de novo, as possibilidades de novos negócios, sempre tem emergido questões de modernização. Então a gente está conseguindo, eu acho, fazer uma coisa super legal, que é modernizar com IA e modernizar para IA.
Conseguir habilitar que esses projetos que estavam travados há muitos anos finalmente possam ser endereçados e que isso libere potencialmente novas possibilidades de geração de valor dentro da empresa. Então as duas coisas andam muito juntas. Então, pra gente caminhar agora aqui pro finzinho do nosso episódio, pro nosso público aqui, né, dos agilistas que mais aí, diretoria, C-levels, executivos, que tem esse tipo de desafio de modernização tecnológica nos ecossistemas digitais, nas empresas deles. Qual que é o primeiro passo para eles avaliarem uma abordagem dessa de modernização tecnológica, para ver se o uso do Refactor AI é uma possibilidade? O que vocês indicam nesse sentido? Bom, o Refactor AI, como a Yas até falou em algum momento aqui, ele foi bem pensado para esse contexto de modernizações de stack, né, de versão de linguagens e de arquitetura, que na verdade, assim, né, abrange a grande maioria das modernizações tecnológicas que existem, né? E o framework, ele é muito, muito flexível, né? Como a gente falou, ele está por cima de várias dessas ferramentas que já são bem populares e, além disso, ele interage bem, né, com a maioria das linguagens que existem. Então, assim, eu acredito que hoje modernizar aplicações sem IA já nem deveria ser pensado, né? Então, assim, modernizar aplicações deveria sempre ser com inteligência artificial. E o framework, ele nos dá a possibilidade de fazer isso ainda mais rápido do que se eu fizesse no freestyle, vamos falar assim. Acho que o conselho, então, é mais para essas lideranças que estão nos ouvindo, reavaliarem seus portfólios de soluções digitais, dar esse novo olhar ao seu portfólio de soluções digitais, identificar aquelas que se beneficiariam de uma modernização, quais de repente estão sendo esse gargalo nas iniciativas de inovação da empresa e criar os business cases que suportam essas modernizações para conseguir priorizar esse portfólio de iniciativas de modernização. Porque com certeza tem muitas, igual a Marcela trouxe no começo o dado da McKinsey, isso é uma realidade que muitas empresas convivem há muitos anos. E de novo, não é só porque existem muitas aplicações a serem modernizadas que compensa esse investimento em modernização. Tem que estar atrelado com um objetivo de negócio, uma geração de valor. Acho que o conselho é mais, como a Fernandinha disse, já partindo da premissa de que usaremos alguma solução de IA para acelerar esse tipo de projeto, é conseguir ter essa clareza do meu portfólio de soluções digitais, onde eu devo investir em modernização. Acho que esse é o nosso principal conselho. E aí agora, para finalizar, de fato, eu sei que vocês andaram lendo, estudando muita coisa aí sobre IA, sobre aceleração, sobre modernização tecnológica. Aí eu queria que vocês deixassem alguma indicação aí para as pessoas que estão ouvindo a gente desses artigos que vocês leram. A minha indicação o Gartner tem lançado conteúdos recentes sobre o que é a nova arquitetura corporativa na era da IA. Eu acho que é um conteúdo extremamente inspirador para esse desenho de futuro que as organizações terão que chegar. E eu digo que isso é inspirador para esse tema de modernização, porque ele pode ajudar justamente nisso que eu estava dizendo, que é na reavaliação do meu portfólio de soluções digitais e onde investir. Então, recentemente, só vocês procurarem no site do Gartner as publicações mais recentes sobre a arquitetura corporativa na era agêntica, de IA agêntica. Eu acho que eles oferecem um bom framework para reavaliar as soluções corporativas. E eu complementaria aqui, né, mais com um tema do que com uma fonte, né, de fato de pesquisa, disso que a gente até falou sobre o Agent Experience, né, que é essa experiência do agente, que é algo diferente, né, assim, que é comparado aí com User Experience e coisas nesse sentido, que a gente sempre falou quando a gente fala de software, de experiência do usuário, que agora, né, existe uma nova experiência, que é a experiência do agente, que é muito interessante da gente ler também e estudar um pouco mais sobre. Então, é mais, né, um tema aí que eu acho que também passa por tudo isso que a gente falou. E além disso, para as pessoas um pouco mais técnicas que talvez estão nos ouvindo, a Anthropic, ela tá o tempo inteiro lançando coisas e papers muito interessantes e muito relevantes sobre como, né, os agentes se comportam melhor, enfim, quais são as pesquisas que eles estão fazendo internamente para avançar os modelos deles de linguagem. E são papers muito valiosos para entender um pouquinho mais, né, de como utilizar bem essa tecnologia que é tão nova, né, e disruptiva para nós. Obrigado, acho que foram ótimas indicações aí, acho que o pessoal vai gostar. Muito obrigado aí pela participação de vocês, por explicar um pouco aí para o nosso público, e eu acho que a principal mensagem que ficou e que fica, assim, para mim, e acho que para quem escuta também, é um negócio que a Fernandinha falou bem no finzinho, que é as oportunidades relacionadas à modernização tecnológica, elas não deveriam nem ser pensadas sem utilização de IA no momento, justamente porque são projetos de alto custo, de alto risco, e com a IA a gente consegue fazer isso muito mais rápido e com mais segurança. Então, muito obrigado pela participação de vocês. Obrigada.
Obrigada. Até mais. Para quem escutou a gente até aqui, avalia lá na plataforma de streaming preferida, dá para deixar o comentário no Spotify e a gente tem sempre o nosso perfil lá no LinkedIn que vocês podem consultar, tem vários conteúdos. Até o próximo episódio. Obrigado, pessoal.